Irmãos, a paz do Senhor para todos, para quem não falei ainda. E vamos à palavra do Senhor. A gente tem duas pregações na fila aí para ser colocadas no ar. Mas essa eu realmente preciso gravar. O pessoal do site está cobrando na cadeira de nota, né? E vamos tentar não perder hoje nenhum. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Romanos 12. O título dessa mensagem é Inconformados. Nós vamos ler apenas o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Encontramos? Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, continuando na Tua presença, sabendo que Tu estás falando conosco aqui, desde o momento do início do culto, com os testemunhos, com tudo que foi falado, com os louvores cantados, com os Teus filhos que ministraram. Senhor, eu Te peço humildemente que venha continuar falando conosco, dessa vez através desse miserável servo aqui, Senhor, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de imperfeições, que só está aqui por causa da Tua misericórdia que me sustenta todos os dias. Não tenho capacidade para ensinar nada ao Teu povo, não tenho capacidade para pregar a Tua mensagem com um mínimo de santidade ou de unção que ela carrega por si mesma. Mas a minha esperança é essa, Senhor. O que importa, como Jesus disse, não é o semeador, mas é a semente. Deus, no nome de Jesus, apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus pecados, Deus, venha ser fiel à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Ajuda-me com o Teu Espírito Santo e que eu possa transmitir da melhor maneira possível aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar hoje aqui à igreja e essas pessoas que até fora do Brasil têm nos ouvido aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, não vos conformeis com este mundo. Quem não está conformado está o quê? Essa é isso. Só que nós passamos por essa mensagem, eu já me desacostumei por aí, não sei o que eu faço bem. Só que é muito fácil a gente pensar na palavra inconformado e pensar na maldade dos outros. Por exemplo, eu estou inconformado com esse mundo por causa da injustiça de muitas pessoas terem muito dinheiro, dos políticos em Brasília roubarem, e outras pessoas precisando, não ter nem comida. Eu estou inconformado com esse mundo. É um inconformismo válido, sim, inconformismo social. Mas Paulo não está falando do mundo, do mundo, todo mundo, ou do mundo que nós olhamos lá, Jornal da Globo News, né? Notícias do mundo.
Aí começa as notícias do mundo. Acontece isso na África, a bolsa de valores da Nasdaq caiu, não sei o que aconteceu. Aconteceu isso lá no Irã, que quer fazer a bomba atômica e os americanos querem colocar sanções. E a Coreia do Norte estava fingindo, agora eles já testaram um míssil. E lá na China está acontecendo uma nova eleição, mas é de fachada, porque eles já tudo carta marcada. E o Hugo Chávez morre ou não morre. E o mundo, na notícia, é isso. Só que o mundo que Paulo está usando no original deste texto, quem esteve aqui no seminário, com livros ou contaminados com a Babilônia, não é verdade? Sabe muito bem que mundo é esse. Este mundo aqui é o cosmos. E o mundo cosmos não é algo físico, não são pessoas em geral. O mundo cosmos é a organização na qual se sustenta uma sociedade ou sociedades e faz a roda viva daquele mundo girar. Isso é o mundo. E este mundo é extremamente mau, corrupto, caído, porque a organização onde ele se sustenta é diabólica, no sentido de que homens criaram essa organização estando endemoniados. Não existe um capeta, um demônio, que se elege presidente de um país e faz coisas erradas para criar uma sociedade ali. Não. Os céus são do Senhor, e a terra Ele a deu a quem? Aos filhos dos homens, a seres humanos. Demônios sem pessoas não fazem nada. Guarde isso para sempre. Demônios sem pessoas não fazem nada, porque o lugar deles não é aqui. A terra, o mundo físico, não é lugar para espíritos. Eles são espíritos. Para que ele faça mal a alguém, criando uma organização, seja no Brasil, na América do Norte, em qualquer lugar, esse cosmos mau, chamado por Deus de Babilônia, lá em Apocalipse, que será destruído, foi criado por Satanás e seus demônios, usando as pessoas que caíram, pecaram e na descendência de Adão vivem seus pecados. Então, um demônio, ele só é alguma coisa, só é percebido, só faz alguma coisa se ele tiver interação com uma pessoa. Por exemplo, Satanás está furioso com a minha vida porque ele está me atacando, ele está fazendo coisas em mim. Pode ser, se ele estiver fazendo isso, você deve estar buscando a Deus, obedecendo a Deus, porque se você não tiver, não é o diabo furioso na sua vida. Aliás, eles morrem de rir da sua vida se você não estiver em santidade. Agora, se você estiver e ele estiver te perseguindo, o que está havendo? Uma interação entre você, que é uma pessoa, e um espírito que está te perseguindo. Ah, não, pastor, mas Jesus repreendeu aquela tempestade lá. E há uma forte tendência teológica de mostrar que aquela tempestade foi causada por aqueles espíritos que estavam no endemoniado gadareno. Realmente há um forte indício teológico, porque Jesus usou a palavra original, a mesma palavra que ele usava para repreender demônios, para repreender aquela tempestade. E aí? Há uma tempestade, mas a tempestade estava fazendo o quê? Balançando o barco onde estavam pessoas que iriam libertar o homem. Então Satanás ele não vai lá para dentro de um vulcão onde não tem ninguém em volta, lá no meio da Antártida, e explode um vulcão lá sem resultado nenhum. A interação dele é com gente, é com pessoas. Ele quer prejudicar pessoas, ele veio matar, roubar e destruir pessoas, almas, criaturas de Deus. Amém? E esse mundo que Paulo cita, esse cosmos,
original grego, ele é a organização onde se sustenta a sociedade. E qual é a organização que sustenta a sociedade no Brasil? Com a qual a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar. É óbvio que tem algo implícito nessa palavra. Se você olhar o versículo anterior, que é o contexto, você vai ver que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Calma aí, que temos um paradoxo. Como assim um sacrifício vivo? Uma sociedade judaica que desde a lei de Moisés, aliás, antes da lei de Moisés, já fazia sacrifícios para adorar a Deus lá, matando os animais. Você viu alguma vez na Bíblia um animal ser sacrificado e sair vivo? Não. Um sacrifício mata. E aí Paulo cita aqui um paradoxo. Ele está dizendo: apresente os corpos de vocês, não posso ser, como sacrifícios vivos. Ou seja, como quem morreu, mas novamente vive. E por isso Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Importa que o homem morra e nasça de novo. Se a semente que cai na terra não morrer, ela não pode dar origem a uma árvore e renascer. E aí ele continua: santo, sacrifício vivo. O que significa sacrifício vivo? Senhor, eu me ofereço como sacrifício vivo diante de Ti, mas eu estou agarrado nos meus pecados, que eu não solto ele de jeito nenhum. Tenho pecado de estimação, tenho coisas, opiniões que se levantam contra a palavra de Deus, tenho convicções que vão contra a palavra de Deus e me agarro nelas, tenho pecados escondidos e ocultos, estou agarrado neles. Aí na hora de vir para a igreja, eu coloco ele em casa escondidinho atrás da porta, chego aqui e digo: Senhor, eu sou um sacrifício vivo para Ti. E Deus olha para nós, olha para você que está assistindo, e vê que você, primeiro, não é sacrifício porque você não morreu, e segundo, você não está vivo, você está morto nos seus pecados. Sacrifício é morte. Quando Paulo diz: apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, Paulo está dizendo: apresentem-se diante de Deus como mortos vivos. O pessoal que gosta de acompanhar o Walking Dead, apresentem, não tem nada a ver com aquele zumbi. Apresentem-se ao Senhor como mortos vivos. Como quem, a Cássia há pouco tempo pregou aqui sobre o novo nascimento. Como quem morreu para o mundo e viveu e vive para Deus. Primeira coisa. Segunda coisa: santo. Então, você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Santo. Santo se refere ao quê? Vamos lá, a interpretação do texto. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, se refere ao sacrifício. Amém? Então o sacrifício tem que ser vivo, não adianta estar morto. Não adianta aquela convicção de pecado, aquele arrependimento, olha, eu escrevi no culto: não, Senhor, agora eu mudo, Senhor, tem misericórdia de mim. Outra semana tudo é a mesma coisa. Você morre e não vive nunca revive, nunca é renovado por Deus. Então o sacrifício tem que ser vivo, vivificado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: se o Espírito que retirou a Cristo, que ressuscitou a Cristo de dentre os mortos, habita em vós, Ele vivificará também os vossos corpos mortais. O sacrifício tem que ser santo.
separado para Deus. Um judeu não podia chegar lá no templo de Jerusalém antes de entrar no lugar santo. O sacerdote, na verdade o judeu nem chegava lá, passava por um pátio, por uma varanda externa, e lá naquele meio tinha um altar, chamado altar do holocausto. Nesse altar do holocausto as pessoas traziam os animais para simbolizar o sacrifício deles para perdão dos seus pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e sabemos que sangue de animais não tiram pecados, então aquilo tudo era um símbolo para o que Cristo faria na cruz. Se alguém chegasse ali com um porco para sacrificar, aquilo seria uma abominação. Não basta trazer um sacrifício, o sacrifício tem que ser do jeito de Deus. Santo, separado para Deus, conforme Deus. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu não posso encontrar o meu próprio caminho para chegar até Deus. Eu não posso encontrar nas minhas próprias convicções, na minha própria maneira, um jeito de chegar até Deus. E eu dou um exemplo disso. Um homem cheio de boas intenções, eu já falei disso. Uzá, você conhece Uzá? Davi estava muito contente e queria trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, de volta para Israel. Queria trazer ela porque ela tinha sido levada em uma guerra. E aí Davi manda buscar a arca e coloca a arca onde? Num carro de bois, numa carroça. E vem a arca na carroça. Certamente sacerdotes levitas pegaram a arca e colocaram na carroça. E aí, em determinado momento, o que aconteceu? Um boi tropeçou, a roda caiu no buraco e a arca caía. Uzá, um homem com todas as boas intenções que você possa imaginar, vai lá e segura a arca. Afinal de contas, a arca do Senhor não pode cair no chão, né? O que acontece com ele? Ele morre fulminado. Por quê? Apesar de morrer fulminado, você não pode afirmar que ele está no inferno. Eu não posso. Simplesmente porque ele transgrediu a maneira de Deus. Segurou, morreu, Davi se entristeceu muito. Ficou morrendo de medo, largou a arca na casa de Obed-edom, não é verdade? E aí Deus abençoou a vida de Obed-edom por causa da arca que estava lá. E aí Davi foi procurar os livros da lei de Deus. E em um determinado momento, lendo a palavra de Deus, ele descobriu que estava escrito há muito tempo que a arca do Senhor só poderia ser transportada pelas hastes nas costas dos sacerdotes. E aí sim, depois de algum tempo, ele manda buscar a arca, faz a festa toda de novo, os sacerdotes trazem a arca e nada acontece. Moral da história: sacrifício santo não é um sacrifício do seu jeito. Não é como a gente acha que é bom. Não é um sacrifício com boa intenção. É um sacrifício segundo a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu não posso. Eu tenho o meu jeito de seguir a Deus. Essa parte da Bíblia eu creio. Essa parte aqui eu não gosto muito dela não, então eu começo a relativizar. O que não falta é gente relativizando. Você botar na internet, você vai encontrar relativização para tudo e qualquer tipo de interpretação. Vai estar lá. Aliás, eu vi um programa de um cara que disse que ia viver de luz, ia virar uma planta, fazer fotossíntese, sei lá o que ele queria fazer. E ele pegou a Bíblia para dizer que o cristão era a luz do mundo, então ele tinha que viver de luz. Desde aberrações como essa, a sutilidades que distorcem a palavra de Deus. Se alguém quiser procurar alguma coisa, vai encontrar. E a palavra de Deus diz que Deus dá mestres às pessoas segundo o que elas querem ouvir. Então a santidade não é do meu jeito, não é como eu quero, mas é como Deus providenciou.
Só há um caminho, e ele se chama Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é a revelação do Deus invisível, e ele revela-se a nós através das Escrituras. Não há razão e nem motivo para acreditarmos que um sacrifício que não seja santo será aceito por Deus. Usar oferecer um sacrifício bem intencionado. Usar ofereceu do jeito dele. Ele está dizendo, não vou deixar, talvez eu no lugar dele faria uma coisa, eu não sabia. Estava lá no exército de Davi, estou ajudando, me escalaram lá para ajudar, vou levar a arca, uma festa, todo mundo alegre, a arca está caindo, o que você faria? Nunca viu, não leu o livro de Deuteronômio, não leu o livro de Êxodo, não tem ideia do perigo que é aquela arca, porque simboliza a presença de Deus. O que você faria? A mesma coisa. Se fosse eu ali, ia segurar a arca e ia cair tudo. E muito provavelmente todos nós. Qual é a boa intenção? Por quê? Porque a santidade, a palavra santa é separado para Deus. Ora, mas pense comigo. Vamos pensar. Hoje eu vou pegar o Ivan, tá? Não, vou pegar a Sandrinha. Vamos dizer que eu sei que a Sandrinha gosta de flores. E ela vai fazer aniversário, eu resolvo dar uma flor para ela. E aí eu tenho aqui uma flor vermelha e eu tenho essa florzinha aqui sem vergonha que vem junto do buquê, né? Essa arezinha aqui. Aí eu estou olhando para essas duas flores aqui. Eu sei que a Sandrinha gosta de rosas vermelhas. Vamos dizer que tem rosas brancas, que tem rosas mais cor que tem amarelas. E aí eu vou lá no vendedor. É aniversário da minha amiga, da minha irmã Sandrinha, eu quero dar um presente para ela. Eu sei que ela gosta de vermelhas. Eu vou fazer um buquê que ela gosta de amarelas, eu vou fazer um buquê de brancas e dar para ela. Aliás, vamos dizer que ela tem alergia a rosas brancas, para ficar melhor ainda assim. A única rosa que ela pode ter contato é a vermelha, porque as outras ela espirra, ela passa mal. Você acha que se eu fizer um buquê de rosa branca e chegar para ela, Sandrinha, feliz aniversário, isso é agradável? Se eu separar rosas que fazem mal a ela, será agradável a ela? Pois é a mesma coisa. A nossa vida tem que ser separada para Deus. Se eu separo coisas da minha vida que não agradam a Deus, a gente quer o quê? Que Deus fique feliz com a gente? Senhor, está aqui, ó, o meu sacrifício agradável. Estou te dando o meu sacrifício, Senhor. Toma aqui, ó. Estou te dando meu coração todo poluído, a minha mente toda pervertida de coisa do mundo. Senhor, toma aqui o meu louvor todo contaminado, porque eu falo uma coisa e faço outra lá fora. Toma, me toma nas tuas mãos, Senhor. Isso agrada a Deus? Isso é santidade? Claro que não. Eu estou falando isso para a gente entender o que é não se conformar com este mundo. E a terceira coisa, o sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo e agradável a Deus, que eu acabei de dar o exemplo. O santo e o agradável a Deus estão intimamente ligados. Que os dois estão ligados ao vivo. Porque se eu não nasci de novo, eu jamais conseguirei estar em santidade. Amém? Se eu não estou em santidade, eu não vou agradar a Deus. E eu só faço isso da maneira de Deus, não da minha. E aí ele diz que é o vosso culto racional. Então aqui, uma palavra muito pouco usada na Bíblia. O que é racional? É onde você pode usar o seu raciocínio. As coisas espirituais não podem ser entendidas pela mente. Elas têm que ser discernidas espiritualmente. Não podem ser discernidas pela mente, têm que ser discernidas espiritualmente. Mas elas podem ser entendidas por Deus. O maior intelectual do mundo pode ler isso aqui e entender tudo, mas não discerne nada, porque ele não tem Espírito Santo.
Ele lê, dá a opinião dele, intelectual, racional e fica por aí. Quem tem o Espírito de Deus pode ser um analfabeto, escuta a palavra e discerne, porque é o Espírito que dá o discernimento. Aqui Paulo está dizendo, você que é cristão, não é obrigado a ser burro, não é verdade? E com todo respeito, eu não estou chamando analfabeto de burro, tá? Me perdoe, eu estou dizendo, se a pessoa não teve a oportunidade de estudar, muito pelo contrário, é muito melhor que um teólogo que fala 1000 línguas e não tem Espírito Santo. Mas você não é obrigado a não ter entendimento. Se Deus te deu entendimento, você estudou e você pode compreender, ora, use os dois, amém? Entenda com a sua mente e discirna com o seu coração, para o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, entenda, meu querido. Paulo está pegando os Romanos para você entender uma coisa. Romanos, vem cá. Aqui está os Romanos. Romanos, meus filhos, entende uma coisa. Olha para mim. Eu falo para o filho, olha para mim. Entende, olha só. A ordem é a seguinte, você nasce de novo. É uma nova criatura. A partir daí você vai oferecer a sua vida, o seu corpo, com santidade, da maneira de Deus, vai viver segundo Ele, para agradar a Ele, e isso aí é o seu culto racional, ou seja, com a sua mente você também pode cultuar a Deus, entendendo isso. Vou botar os Romanos aqui. E aí ele entra no versículo 2. É um aditivo. Então não adianta, como eu sempre prego, por isso eu voltei no 1, não adianta pegar o versículo 2 e querer explaná-lo, expô-lo, se eu não ler o 1, porque é uma adição que está escrito em cima. Não vos conformeis com este mundo. Então, meu querido, primeiro, se você não consegue ser um inconformado ou inconformado com esse mundo, talvez o seu problema esteja lá em cima. Talvez você não seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se você não apresenta o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício santo, agradável a Deus, você nunca vai conseguir ser um inconformado ou inconformado com este mundo. Porque você não nasceu de novo, você está vivo para o mundo. Se eu estou vivo para o mundo, as coisas do mundo são legais para mim. Mesmo depois de morrer para o mundo, o homem interior, que é depravado, podre, ainda quer voltar e gosta das coisas do mundo, imagina se eu não nasci de novo. Aí é aquela história que eu chego em casa do culto cheio da palavra de Deus, aí passo o canal, tá lá, Pânico na Band. Ninguém me olhando, não faz mal não. Eu fico vendo aquela porcaria, aquela podridão, que seria vergonha. Imagina aquele vídeo que a gente viu aqui de Jesus. Imagina Jesus sentado do seu lado vendo aquela porcaria. Te dá vergonha, né? É para dar mesmo. E aí, eu saio da igreja, faço uma devocional de manhã, vou para o trabalho, vou para minhas afazeres do dia, e aí começam umas piadinhas sensualizadas, aquela coisa totalmente cheia de libidinosidade que virou o nosso Brasil, e aí eu e participo daquela porcaria, e agora eu quero que você imagine Jesus do seu lado, rindo daquela porcaria também. Sabe por que quem não consegue fazer esse discernimento e se mistura com o mundo? O problema está em cima, no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em uma das raras vezes, Paulo está focando o que ele está dizendo na mente. Ele está dizendo, olha só, Romanos, já expliquei para você as coisas espirituais. Você lê em Romanos desde o capítulo 1, você vai entender. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está entendendo que o seu culto racional é você ser uma nova criatura, andar em santidade, fazer coisas que agradem ao Senhor? Está entendendo? Está entendendo que isso vai te levar? É uma adição. Você vai precisar fazer
diferença, não se conformar com a organização do mundo, com o código. Entendeu? Muito bem. Então, renove o quê? Transforme-se renovando o seu entendimento. Como é que a gente faz isso? Espiritualmente. Porque esse sacrifício vivo, santo e agradável é o quê? Espiritual. Amém? Como eu posso ser inconformado com uma coisa para que eu ainda não morri? Que eu ainda gosto? Que eu ainda dou vazão na minha vida? Entendendo bem, essa é a introdução da minha palavra, para que a gente entenda bem o que Paulo quis dizer e disse aqui através do Espírito Santo. Agora eu vou aplicar esse inconformismo em algumas situações. O cristão não se conforma com este mundo na maldade que é nele, no sentido de que este mundo jaz no maligno. Porém, o cristão não entra dentro de um mosteiro, dentro de uma casa, se tranca lá dentro sem falar com ninguém. Ou então ele não tenta não se contaminar, não ter contato com nada que vem da organização do mundo, porque a própria Bíblia diz que se a gente quiser fazer isso, é melhor que a gente faça o quê? Saia do mundo. Porque você está sentado numa cadeira aí. Essa cadeira aí foi fabricada em algum lugar. Alguém extraiu esse plástico aí. Você não sabe se esse plástico foi extraído de maneira criminosa. Você não sabe se o dinheiro para esse som que está aqui na igreja, você não sabe se o dinheiro dessa fábrica, dessa tecnologia, se um sócio roubou o outro. Você não sabe se sonegaram o imposto de renda dos materiais de construção que a gente comprou aqui para reformar a igreja. Se a gente quiser não ter contato com o mundo, é melhor sair do mundo, porque o mundo está aqui nesse microfone, o mundo está no retorno que eu estou pisando, o mundo está em você, no sentido de que você vive na sociedade, não dentro de você. O mundo está na cadeira que você senta, está no data show, está na internet para onde vai essa pregação, está nessa câmera que me filma. O mundo está em todo lugar. Porém, não saindo do mundo, mas inconformados com o mundo, vai de encontro à palavra de Deus que nos diz que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E o motivo pelo qual Deus não nos leva daqui instantaneamente é para que sejamos testemunhas da sua palavra, sejamos testemunhas da sua verdade, para que outros conheçam a grande salvação que um dia conhecemos. Se qualquer coisa é melhor, qualquer coisa, família, filho, amo minha família, amo meus filhos, digo meus filhos porque Deus já me mostrou a minha filha adotiva e o processo de adoção está correndo. Quando eu estiver com ela, graças a Deus já conheço. Mas amo. Não queria de maneira nenhuma sair dessa terra sem conhecer a minha filha, sem ter outros filhos. Mas estar com Deus é melhor e eu tenho que crer nisso. A Bíblia diz, não que eu queira morrer, mas eu quero estar com Cristo. E se morrer é necessário, eu prefiro. Se qualquer coisa não pode se comparar a estar com Cristo, eu pergunto a você, por que você ainda está assim? Porque quando você não se encontra, Deus não te ama, você quer que Deus te ame? Amém? Eu creio que Deus me ama. Se esse mundo é uma podridão de sonho, ainda me dá risco de eu me desviar, por que quando eu me converti, Deus não me fundou, não me arrebatou? Por quê? Porque Deus em nós traz o reino de Deus no mundo. A Bíblia diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dentro de nós. Então, o mundo sai de dentro do cristão quando ele nasce de novo e o reino de Deus está ali. Então, o inconformismo, no sentido de não aceitar com todo o seu ser odiar o pecado. Se eu com todo o meu ser odeio o pecado,
o pecado entre na minha casa, que o pecado entre nas coisas que eu ouço, nos programas que eu vejo, nos sites que eu acesso, nas conversas que eu tenho, nas amizades que eu mantenho, nos locais onde eu vou. Eu não posso conviver com algo que eu odeio naturalmente, a não ser que eu esteja ali para anunciar o Evangelho e ser testemunho de Jesus. E eu quero mais especificamente falar convosco. Não podemos nos conformar, amados, como igreja aqui, com esse mundo que está dentro da igreja de Cristo. Você não pode se conformar em chegar e ligar a televisão e ter um cara vendendo um martelo por, sei lá, R$2.000, dizendo que a pessoa vai bater o martelo e vai acabar com os problemas. Isso não é igreja, isso é um mundo. Isso é o cosmos no sentido de malignidade pior que ele tem. Porque quando Satanás se mostra como Satanás em coisas que todo mundo sabe que são ruins, as pessoas ainda entendem. Mas quando Satanás se disfarça de anjo de luz, eles levam milhares atrás dele achando que estão buscando a Deus. Nós temos que ser inconformados em ver que não andamos todos como um corpo. Aqui, igreja. Não posso me conformar em ver que tem ministérios parados, em que tem chamados estagnados, em que tem irmãos que podem amanhã perder o dia da misericórdia, Deus perder a paciência e acabou, e Deus colocar outro. Eu não posso me conformar com isso, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que pregar, o meu papel tem que ser, eu tenho que pregar, tenho que orar, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós, como igreja, não podemos nos conformar em estar cercados por tantas casas, tantos lugares, e evangelizarmos 3 vezes por ano, quanto fazemos. A gente não pode se conformar com isso, porque quem faz isso é o mundo. Por que a gente não evangeliza? Porque eu trabalho muito, eu estou cansado falando de mim. Eu trabalho muito, eu estou cansado, sábado é o dia que eu tiro para mim, então eu não vou evangelizar. E eu não digo isso da boca para fora, não é verdade? Mas eu também não me ofereço. Então todo mundo faz isso e fica tudo lutado, não é assim? Isso é o mundo, amados. Ao invés de a gente estar inconformado com ele, a gente vai andando na rodinha viva dele. Eu não posso me conformar em saber que, por exemplo, a igreja passa dificuldades financeiras, sabendo que a provisão está em cada um de nós. Deus nos abençoa para que nós sustentemos essa obra, esse templo, essa organização, porque isso aqui não é igreja. Já cansei de falar 1 milhão de vezes. Isso não é igreja, isso não é igreja, isso aqui não é igreja, isso não é igreja, nada disso aqui é igreja. A igreja é você, sou eu. A igreja é o cristão. E a gente não pode se conformar em chegar aqui e ver que podemos fazer mais, podemos ter um lugar melhor, não para nós, mas para aqueles que vão chegar e vão ouvir a palavra. Não podemos nos conformar em saber que podemos amadoramente no sentido das gravações, mas graças a Deus profissionalmente na internet, conseguimos fazer as coisas chegarem longe. Nós podemos fazer chegar muito mais longe. Mas também não adianta colocar na internet para lá do outro continente assistir e a gente não sai para evangelizar porque está cansado, aqui do lado. Não vos conformeis com este mundo. Está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Amém. Eu não me conformo com o mundo. Se eu chego e vejo alguém matando outra pessoa, roubando, eu não me conformo com isso. É uma malignidade no sistema dentro das pessoas. Mas muito pior inconformismo eu tenho que ter se eu olhar para a igreja como corpo de Cristo, encontrar incomodismo, encontrar
encontrar esfriamento, encontrar fofoca, encontrar maledicência, encontrar porfia, encontrar ciúme, encontrar obras da carne dentro da igreja de Jesus. Olhem para Jesus falando com piores pecadores. Com piores pecadores ele fala com carinho. Com pessoas que conhecem e distorcem e não fazem, ele fala com autoridade e fala de maneira incisiva. Por quê? Que para um fariseu que tinha uma lista de boas obras no bolso, que jejuava para todo mundo ver na praça, ele diz que você é uma serpente, uma raça de víbora, um sepulcro caiado, um guia cego de outro cego, não entra no céu e não deixa as pessoas entrarem por aí, cara. O cara que para a sociedade, a única coisa, muitos ali, a única coisa que fazia era o quê? Se mostrar para os outros. E aliás está cheia na igreja de Cristo. E aí uma mulher pega em adultério, com certeza lá, pelada, coberta por um lençol só, no meio da rua, já sendo agredida. Como eu sempre digo, o cara que estava com ela ninguém trouxe, né? Que era para apedrejar junto. E aí ele olha para ela, tinha tudo para dizer o quê? Talvez fosse nós, sua vadia, sua sem vergonha. É assim? E ele diz, atira a primeira pedra, quem tem pecado, quem não tem pecado. E vai entrar, e aí, naquele momento, em algum momento a mulher se converte, porque se ele ofereceu perdão, porque ela se arrependeu. E fala com ela, vai, tua fé te salvou, não peque mais. Então o que é pior? Um mundo podre ou uma igreja que se diz santa, mas tem uma máscara? E eu quero aplicar esse inconformismo do mundo, mas do mundo dentro da igreja. O mundo está dentro da igreja quando nós não somos unidos, não fazemos as coisas juntos. Quando cada um vai para um lado, quando cada um pensa em si, quando cada um pensa na sua espiritualidade, cada um pensa na sua própria salvação, cada um pensa no seu bem, na sua vida, no que acha melhor. O mundo entra na igreja quando nós não nos engajamos em algo. O mundo entra na igreja quando nós fazemos as coisas para Deus por obrigação. O mundo entra na igreja quando nós, dentro do templo, somos uma pessoa e fora dele somos terríveis, terrivelmente diferentes. O mundo entra na igreja quando nós recebemos o nosso dinheiro, seja lá que for, um presente, uma doação, um bem, e sem a mínima culpa, não separamos nosso dízimo e nossa oferta para trazer aqui, sabendo que o nosso irmão ao nosso lado muitas vezes fez uma dificuldade tremenda na sua vida, deixou de pagar alguma coisa para trazer, sabendo que tem alguém na igreja que pode precisar de ajuda da igreja. E aí nós abraçamos no final do culto, a paz do Senhor, Deus te abençoe, mas não fazemos nem aqui e nem diretamente. O mundo entra na igreja quando o irmão procura outro irmão, quando o irmão traz um problema, pede ajuda e nós dizemos, vai, Deus te abençoe. E não nos envolvemos, não vamos juntos, não ajudamos, não caminhamos como o corpo de Cristo. O mundo entra na igreja quando nós, cheios de emoção, dizemos que na força do Espírito Santo nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, mas de verdade a gente só é um coração domingo e quarta-feira, porque o resto dos dias não somos coisa nenhuma. O mundo com o qual nós não temos que nos conformar vai mais dentro do que a gente imagina. E não é só dentro dos altares onde se prega perversões, não. É dentro dos nossos comportamentos, funcionando nos nossos comportamentos. Não se conforme com esse mundo. O mundo entra na igreja quando nós vemos uma coisa, pensamos assim, ninguém faz para resolver, eu também não vou fazer. Se você viu, meu irmão, é porque foi o Espírito de Deus que te mostrou. Então você
você tem duas coisas para fazer. Você pode procurar uma pessoa que seja responsável e dizer, poxa, aquilo ali está errado. Quer a minha ajuda para eu fazer também? Se você só dizer, aquilo ali está errado e virar suas costas, você está trazendo algum compromisso. Você pode até dizer, poxa, está errado, quer me ajuda? Ou então nem fala para ninguém, vai lá e faz. Tem duas opções. Se a gente olhar para a Igreja de Cristo, para a Palavra de Deus e para a sociedade de hoje, a sociedade é corrompida ao extremo. Uma sociedade islâmica, onde o islamismo radical em alguns países é fanático ao ponto de pessoas colocarem bombas no corpo e irem se explodir por uma causa louca, insana, por causa de um profeta Maomé que sei lá de onde saiu e que viveu e morreu e continua morto até hoje. Uma sociedade dessa é mais moral do que uma sociedade brasileira, por exemplo. A gente acha um absurdo, né? Outro dia saiu no jornal, o governo do Irã faz Photoshop na foto da Michelle Obama para cobrir o decote. Ela não estava nem com o decote, ela estava com o ombro de fora. A gente acha que é absurdo. Tá bom, talvez não seja para tanto, eu não vi nada demais na foto dela, concordo. Mas o que é melhor? Cobrir o decote com Photoshop ou todo mundo achar graça de todo mundo pelado na rua aí no carnaval? E ainda fazer de cartão postal da cidade? Sabe? Esse inconformismo é que precisa estar no nosso coração. E quem não se conforma, amados, aí eu vou entrar na palavra conformidade. O que é conformidade? Conforma de alguma coisa. Amém? Conformidade com a Bíblia é se o meu caminhar tem a forma do ensino da Bíblia. Amém? O que é inconformidade? É quando alguma coisa não se adequa à forma de outra. Palavra perfeita para o cristão. O cristão vive no mundo, mas a forma de viver dele não é igual à forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. É o que estamos dizendo. Então eu não posso viver lá fora conformado com o mundo, porque eu não deixo de ser igreja quando eu sair daqui. Eu sou igreja, eu saí daqui. Eu não me decepo, o corpo de Cristo não tira o pé. Eu deixo o corpo de Cristo decepado quando eu saio e só devolvo o pé de Cristo quando eu volto para o culto. Eu sou igreja onde eu vou. Eu não posso me comportar como o mundo e muito menos trazer o mundo. Muito menos aceitar comportamentos mundanos dentro da igreja. Então, amados, que você se conforme, seja inconformado sim. Depois de apresentar o seu corpo, a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Que você se inconforme, viva inconformado com o mundo, com as malignidades do mundo, mas viva desconforme o mundo. Viva inconformado, como o nosso irmão Fábio falou aqui no testemunho. Ninguém virou, vou falar aqui que está gravando, mas alguém pode se identificar. Ninguém falou para a pessoa que era isso ou que era aquilo, mas o comportamento fez com que a próxima pessoa percebesse o seu mal, o mal que há nela mesmo. Então, o seu comportamento diferente do mundo vai julgar o mundo, porque o seu comportamento não veio de você, veio da palavra de Deus que atua em você, e a palavra é apta para julgar.
e muito menos chegar dentro da igreja, quando eu chamo, agora eu estou falando igreja dentro da organização, e trazer coisas do mundo para a igreja. Eu não posso. Não pode haver o 8 ou 80. Sabe? Eu não posso pegar Malaquias capítulo 3 e arrumar um jeito de tirar dinheiro das pessoas, ameaçando ela com a maldição, com o devorador, porque não há espaço para isso na graça. Apesar de existir a maldição e o devorador, a motivação da pessoa não pode ser isso, mas existe, né? Mas eu também não posso me conformar em reter o meu dízimo e a minha oferta, sabendo que a obra do Senhor será prejudicada e nunca parada. Aprenda uma coisa também: a obra do Senhor ninguém faz. Você não faz a obra de Deus, porque a obra é de quem? De Deus. Se a obra é de Deus, quem faz é Deus. Você colabora, você participa, você está com a mão no arado de Deus. Então, quando nós vamos para um extremo ou para o outro, sabe, aquele extremo de não, tem que estar na igreja todo dia, porque eu tenho que me santificar, senão eu vou virar um pecador, e aí tem culto de segunda a segunda, se demora, e o pastor obriga a pessoa a ir 2 vezes na semana, se for obreiro. E aí não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. E aí o filho, quando cresce, vai para a boca de fumo, vai e não sabe por quê. Eu estava dentro da igreja, você devia estar educando o seu filho em muitos dos dias que você estava na igreja. Não podemos ir para esse extremo, mas também não podemos ir para o outro, achando que nós vamos quando queremos e se queremos. E aí temos 2 cultos na semana e muita gente chegando desanimados. Por quê? Porque não estamos sendo igreja no real sentido da palavra nos outros dias. Tem um monte de sem vergonha roubando dinheiro dos outros? Tem. Mas eu não posso, por causa disso, tentar encontrar uma maneira de dizer que o dízimo não é bíblico, que a oferta não é bíblica, que eu não tenho que contribuir. Tem um monte de gente pregando coisas falsas, milagres que são truques fajutos de ilusionismo. Tem. Mas eu não posso deixar de pregar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus realmente faz milagres por causa do falso. Eu não posso me conformar que o mundo dessa maneira dite as regras da igreja. Eu não posso me conformar em fazer um evangelismo estratégico, trazendo coisas que ferem a palavra de Deus para dentro da igreja. Eu não posso reduzir o evangelho a uma balada gospel, e goste quem gostar. Não estou a fim de agradar ninguém. Meu amado, minha amada, se um jovem precisa de uma balada gospel para estar dentro da igreja, para amar a Cristo, esse evangelho eu não quero. Se for assim, se precisar de uma balada gospel, se precisar estar agitado em uma coisa do mundo parecida com o gospel, para estar animado, eu não quero esse mundo. Porque o Deus dessa Bíblia aqui, que eu conheço como palavra de Deus, ele é suficiente. Ainda que eu não tenha nada, Jesus Cristo é suficiente. Então, se eu tenho um grupo de jovens na igreja, os jovens vão se divertir. Agora, tentar pegar, copiar uma coisa do mundo, botar dentro da igreja para atrair pessoas, sabe o que vai acontecer? Um artigo que tem lá no site. Você cria uma coisa carnal para atrair pessoas carnais, elas vão continuar carnais. E aí fica uma igreja cheia de gente carnal. Para finalizar, estamos começando aí o mês, é o primeiro culto do mês de março. Vamos fazer diferente. Podemos estar juntos, sabe o que a gente viu no vídeo aí? Jesus está conosco sempre, mas muitas vezes ali, aquele papel ali Jesus faz através do outro irmão. Jesus muitas vezes abraça você como o irmão te abraça.
Quando o irmão está junto com você. Quando alguém está do lado, está orando, está junto. Onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E a liberdade nos liberta desse mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. E na vitória dele, nós vencemos. Vencer o mundo é algo tão sublime, que é um absurdo tão grande trazer o mundo para dentro da igreja e se conformar com ele, que não junta. Sabe, é a mesma coisa são antagônicos. Se você tentar juntar um positivo com um positivo, eles vão se elétrico, né? Eles vão se antagonizar. As cargas dos dois não se juntam, o nascido de novo com o carnal. Não há como. Então, amados, você que está assistindo aí, nós aqui na igreja, que nesse mês de março, nós consigamos fazer diferente. Ser igreja fora daqui. Porque é o que acontece, somos igreja fora daqui. Que nós, com amor, façamos as coisas. Quando viemos ensaiar a cantar, ensaiar o louvor, viemos para o culto, limparmos alguma coisa. Quando recebemos nosso dinheiro, separarmos o dízimo com alegria. Não achar a coisa mais normal do mundo roubar a Deus, apesar de que se eu estou dando porque eu não quero roubar a Deus, eu já estou errado, melhor não dar, porque Deus quer que você dê por amor, não por obrigação. Eu creio que nesse mês de março, o nosso inconformismo pode se traduzir em atitudes. E muitas delas não se têm. Olha, quantas vezes você já foi à casa de um irmão e orou lá? Orou com ele. Ou um irmão te procurou por alguma coisa e você orou com ele. Mas orar mesmo, mas não é chegar de noite e falar: Senhor, toma a vida do meu irmão tal, tu sabes da vida dele. Oh, grande descoberta, Deus sabe. Deus é onisciente. Olha, interceda, supra com ele. Esteja com ele. Quando você separar o seu dízimo para colocar no envelope, a sua oferta, saiba que o seu dízimo é de Deus, não é da igreja, a sua oferta é de Deus, não é da igreja, mas que você entregue com amor, para que a obra do Senhor vá à frente, para que nós consigamos ir mais longe com este evangelho que te alcançou. Se você realmente ama o Jesus, o evangelho que te alcançou, você quer que as pessoas sejam alcançadas, amém? Então, amado, sem a tua vida sendo usada na mão de Deus, de todas as formas, com o teu tempo, com a tua capacidade, com a tua dedicação, com o teu dinheiro, isso não vai acontecer. Não vai. Se olharmos para Atos dos Apóstolos, a igreja andava com um só coração. E algo fantástico acontecia ali. Ninguém considerava a sua coisa alguma. Nem casa, nem animal, nem nada. Tudo era de todos, porque todos sabiam que tudo era de Deus. Eu creio que depois dessa palavra, até nem preciso de palavra de dízimo e oferta. Não sei se eu estou preparado ou era eu que me tocar. Mas se inconforme, viva inconformado com o mundo lá fora, mas aqui dentro. Seja inconformado com cantar uma coisa e fazer outra, sabe? Com dizer uma coisa e saber que a tua atitude não é aquela. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos leve a entender pelo seu Espírito. Na verdade, a entender com a nossa mente, como Paulo disse, com o nosso culto nacional. Mas a nossa mente entende o que o Espírito faz, que é que somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Dê um buquê de flores do qual Deus é cara. Não dê flores brancas para Deus se você sabe que as flores brancas Deus odeia. Apresente o seu corpo como Deus ama. Apresente suas atitudes como Deus ama. Porque uma coisa é certa: naquele dia não haverá família, pastor, Bíblia, estudo, igreja, advogado, irmão, pai, mãe, filho. Naquele dia será: o céu se desenrolará como um livro, o trono de Deus e você. Imagine. Nesse dia, se nós não fizermos agora com que apresentemos nossa vida dessa maneira a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, nós não teremos como nos defender. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos mova a andar juntos em tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.